2 minutos atrasado. Doido pra ir lá, Então vamos, quer que eu tenha que Começar cantando então. Ó, Fábio. Ó, Fábio. O dia inteiro. Então pode subir, nós vamos começar cantando. Mas não vai cantar, né? Vai só... Não, nós Dá vamos começar chupeta cantando. dele aqui, amor. Amor, Tá dá comigo. chupeta. Tá aqui, ó, no teu ombro. Vai começar com... Não tá comigo. Não, vai ligar ele, se não ficar conversando, vai Já pegar. tá ligado? Só pra avisar, tá? Vamos começar com o Salvador. Tá. Deus que tomou meu lugar, cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Que nos sara, só Jesus Cristo pode nos dar. Você é muito bem-vindo na Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú, todos vocês que nos estão assistindo neste momento, em qualquer lugar deste país, que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o desejo da nossa igreja, esse é o desejo do nosso coração, que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão entrando nessa live possam já aquietando o coração de vocês para prestar culto ao Senhor. Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. Queria que você, com os seus aí na sua casa, aonde você estiver neste momento, que você possa abrir já a Bíblia no Salmo 115.
Abra a Bíblia no Salmo 115 e nós vamos orar ao Senhor, para nós iniciarmos este culto a Ele, que é o Deus de toda graça, que é o Deus de toda bondade, que é o Deus de toda misericórdia, que é um Deus que aonde abunda o pecado, superabunda a sua graça. E nós louvamos a esse Deus que tudo fez, que tudo faz e que tudo merece. Merece a nossa vida, merece o nosso louvor, merece a nossa gratidão. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com Ele. Pai, nós queremos invocar a Tua presença nesta hora. A Tua presença que é melhor do que a vida. A Tua presença, Senhor Jesus, que transforma o nosso interior. A Tua presença, Senhor, que faz toda a diferença na nossa caminhada. Nós invocamos nesta hora, Senhor Jesus, para que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre cada lar, cada casa, Senhor Jesus, cada criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Nós necessitamos tanto de Ti, Senhor Jesus. E nós clamamos, Senhor Jesus, por Ti nesta hora, para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, este culto que vamos prestar ao Senhor. Vem sobre nós, Senhor Jesus, transformar o nosso ser, transformar, Senhor, a nossa família, transformar, ó Deus, tudo aquilo que precisa, Senhor, ser transformado. E nós entregamos já a nossa vida, Senhor, a Ti, com gratidão, por mais uma semana de vida, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Vem sobre nós com essa presença santa, Senhor, e santifica-nos, ó Deus, cura-nos, ó Deus, salva-nos, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso e nós Te glorificamos. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome dá glória, mas o Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e Ele faz como lhe agrada, tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor abençoe mais e mais a você e os seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Igreja Presbiteriana Independente do Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Os mortos não podem louvar ao Senhor, mas nós podemos louvar e nós bendiremos ao Senhor para sempre, amém? Então eu quero convidar você aí na sua casa, para que a gente possa cantar ao Senhor neste momento, que somente Ele tem poder para salvar. Aleluia. Todos necessitam de graça e esperança.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti, Senhor, eu me rendo. A ti me rendo. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. aleluia. Ele merece toda a nossa consagração. E nesta hora, peça ao Senhor: santifica-me, Senhor, santifica a minha mente, santifica o meu coração, santifica a minha vida para o teu louvor, para a tua glória. E que Jesus Cristo nos dê, amados, poder para testemunhar o seu nome aqui nessa cidade onde nós estivermos. Que Ele nos dê poder para falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Que neste momento, com essa música, você possa, se você puder se ajoelhar na sua casa e falar: eis-me aqui, Senhor. Confie no Senhor, ó Israel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Consagre todos os seus caminhos ao Senhor. Bem-aventurado o homem que anda neste caminho, diz a palavra do Senhor, e que não anda nos caminhos dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Bem-aventurados vocês serão, amados e amadas do Senhor, se vocês seguirem a Jesus Cristo, e que Ele nos dê essa graça e esse poder para caminharmos com Ele. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. a minha vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis eu consagro tudo que tenho, tudo que sou a ti, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Senhor, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Nesta noite, Senhor, nesta igreja, nas famílias que pertencem, Senhor, a esta comunidade, neste país, Senhor, nós oramos. Oh, Deus, nós somos tão falhos, inconstantes, imperfeitos, ó Deus. O nosso amor é limitado, o nosso amor é inconstante. A nossa comunhão contigo, Senhor Jesus, é limitada, é inconstante. Mas nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, ó Deus, sejam dados a Ti através, Senhor, desta comunidade, desta, Senhor Jesus, famílias, ó Pai. Que todo pecado, Senhor Jesus, que há em nós, Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz para nos perdoar de todo pecado, nos justificar, ó Deus, com Teu sangue.
Nós nascemos para te adorar, Senhor. Nós nascemos para glorificar o teu nome, Senhor, para testemunhar que Jesus Cristo veio a este mundo cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como um unigênito, Pai. Ó Deus, o Senhor se revelou a nós, o Senhor habita em nós. E o teu sangue é poderoso, Senhor, para purificar a sua igreja de todo pecado. O teu sangue é poderoso, Senhor Jesus, para salvar esse país, Pai. Tenha misericórdia dos nossos governantes, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, dessa nação, meu Pai. E tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos andar de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, que o lamento faça parte, Senhor, da nossa vida. Que nós possamos nos ajoelhar, nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e levantarmos, ó Pai, purificados, limpos, ó Deus, para glorificarmos o teu nome. Porque toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor pertence a ti. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor Nós damos a ti, Jesus. ao Salva-nos, Pai. Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Amém. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força e que Deus nos dê coragem para testemunhar o seu nome. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença. Mais uma vez, Senhor, queremos inclinar o nosso coração diante de ti. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor incline o nosso coração somente para temer o teu nome. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor desvende, Senhor, os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor desvie os nossos olhares, ó Deus, da cobiça, da soberba, e que nós possamos, ó Deus, nos deleitar nos teus testemunhos e na tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos sacie, Senhor, a cada manhã, com a tua bondade, com a tua benignidade, para que a gente cante de júbilo, Senhor Jesus, e se alegre todos os dias da nossa vida. Queremos te pedir, Senhor Jesus, para que o Senhor encha o nosso coração com o teu amor, que o teu amor aumente mais e mais, Senhor Jesus, dentro de nós, para que, Senhor, os outros amores que temos, Senhor Jesus, seja expulso dos nossos corações, que a tua bondade e o teu amor sejam tão preenchidos dentro de nós, que, ó Deus, a gente não queira mais nada a não ser estar contigo, Senhor Jesus. É assim que venceremos, ó Deus, o pecado, Senhor, quando essa bondade, quando este amor, quando, Senhor, essa misericórdia preencher tão profundamente o nosso coração. E por isso nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor invada neste momento os nossos corações, invada, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada criança, Senhor, nos seus lares, cada um que está assistindo esta live, que o Senhor aumente o seu amor dentro de cada coração, e que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, Senhor, que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, como diz o salmista, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, venha nos guiar, venha nos sustentar, venha iluminar a nossa mente, o nosso coração para tomarmos as decisões que precisamos todos os dias.
Que o Senhor esteja com cada filho, com cada filha, com cada um, Senhor, do teu povo, Senhor Jesus, no seu trabalho, guardando, livrando de todo mal. Que o Senhor esteja, Senhor Jesus, com cada familiar, Senhor, que perdeu os seus entes queridos, Senhor Jesus, por esse vírus, ó Deus, que tem assolado, ó Deus, o mundo. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja o amparo, que o Senhor seja, ó Deus, a alegria, Senhor, dos homens, Pai. Em nome de Jesus nós queremos clamar para que o Senhor, ó Deus, dê um basta nisso. O Senhor pode, Senhor, dar um basta nisso, mas que nós possamos, ó Deus, parar para refletir, ó Deus, que só há um Deus. E que, ó Deus, requer de nós o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, a nossa prostração diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Mais uma vez nós clamamos por isso. Tenha misericórdia de nós, para que, Senhor Jesus, a gente te ame, ó Deus, incondicionalmente, ó Pai. É tão bonito, ó Pai, ver, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama. É tão bonito, ó Pai, ver, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou ao ponto de dar o seu único filho em favor de nós que somos pecadores. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, te agradecemos por Jesus Cristo, te agradecemos porque Ele veio a este mundo, te agradecemos porque através dele o Senhor nos deu vida. E nós te agradecemos, Pai, porque este amor não tem fim. A tua graça, Senhor Jesus, é maravilhosa e nós queremos te louvar. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, nesta noite, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos assiste, Senhor, nas nossas fraquezas. Nós queremos te louvar em meio às nossas fraquezas. Nós queremos, Senhor, te bendizer em meio a elas. Nós queremos dizer o quanto precisamos de ti. Vem sobre nós nesta noite com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja nos nossos corações. Transforma-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Visita todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, neste momento. Dá graça, Senhor Jesus, aos médicos, aos enfermeiros, toda a equipe, Senhor Jesus, de saúde que tem, ó Deus, estado na frente, ó Deus, no combate, Senhor, desse vírus. Dá sabedoria aos nossos governantes, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor Jesus, ter misericórdia dessa nação. Nós te pedimos isso. E nós cremos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque nós temos essa alegria e a certeza que nada foge do teu controle, Pai. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Por Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Boa noite a todos, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite tão especial, neste mais um domingo em que nós estamos reunidos para adorar a Deus e fazê-lo com alegria no coração. Certamente já fomos abençoados com o louvor, com o cântico, e agora iremos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você possa abrir, juntamente com a sua família, a Escritura Sagrada no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Escuro. Mais pra cá.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15 e 11. Todos certamente encontraram o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos meditar, queridos, nos próximos, creio eu, domingos, sobre esse texto, essa narrativa das Escrituras sobre o filho pródigo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele.
Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Pai, esta é uma história tão linda, e nós, ó Deus, nos debruçamos nesta noite aos teus pés para ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz. Nós precisamos tanto de que o Espírito Santo se una a ela e venha até nós e produza algo muito bonito, transformador, algo que cure as nossas feridas, algo que seja capaz de elevar o nosso ânimo, algo que seja capaz de produzir esperança, algo que seja capaz de produzir perdão, aceitação, amor, alegria, paz. Cada um, ó Deus, que está assistindo este culto, teve uma semana singular. Há pessoas que precisam desesperadamente de cura para suas feridas, para as dores da alma. Há pessoas que precisam ser estimuladas, ó Deus, pois elas estão dormindo com indiferença, com individualismo, com egoísmo, Senhor. Há pessoas, ó Deus, que estão mergulhadas nos seus pecados e precisam, Senhor, do poder do Espírito para explodir a velha natureza, libertar da escravidão e produzir filhos. O Senhor sabe o que nós precisamos, mais do que nós mesmos, e nós te pedimos, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha até nós e glorifique o nome de Jesus através da palavra e do Espírito Santo, do Senhor mesmo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, no meio desta pandemia tão terrível, nós fomos essa semana bombardeados, infelizmente, com tantos acontecimentos negativos, tristes, na Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Nós que somos, de acordo com Jesus, o sal da terra e a luz deste mundo, fomos marcados por escândalos, por denúncias. Estampamos as páginas policiais. E qual é a resposta para estes dramas que estamos vivendo? De uma pandemia que tem sido devastadora no aspecto econômico, sanitário, emocional, e também desta crise em que a igreja enfrenta no Brasil. Eu me recordo do reformador Martinho Lutero, que dizia que para uma igreja em crise,
imoral, corrupta, suja? A resposta é apenas o Evangelho de Jesus. Esta igreja precisa do Evangelho. Do Evangelho. E do Evangelho, diria Lutero. E esta parábola é uma representação nítida do Evangelho de Jesus Cristo. De todas as parábolas da Bíblia, sobretudo do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho das parábolas, essa é a mais ricamente detalhada, a mais poderosamente dramática e a mais interessante de todas. E o que a torna inesquecível do ponto de vista da história, da literatura, do enredo, não é a narrativa sobre os filhos. Antes, o retrato que ela traz do próprio Deus, o personagem central, não apenas da parábola, mas de toda a Bíblia. Agora nós temos acesso a esta história tão linda, tão deslumbrante, que retrata o coração do Evangelho, por causa de um questionamento dos escribas e dos fariseus. Eles questionaram Jesus, porque um grupo grande de pecadores e publicanos estavam comparecendo em peso para ouvir Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Os homens que eram considerados pelos judeus como traidores da pátria, porque trabalhavam para o Império Romano coletando impostos, conspirando contra a nação de Israel e favorecendo os pagãos romanos. E muitos deles eram corruptos, muitos deles extorquiam o próprio povo. Então eles eram proscritos, eles eram rejeitados pela comunidade religiosa de então. E quem mais? Os pecadores. Quem são os pecadores? Pecadores são os imorais. Os pecadores são as pessoas que não frequentavam a sinagoga, que nunca iam ao templo. Eram as pessoas que nunca liam a Bíblia. Eram as pessoas que jamais participavam de nenhum evento religioso. Essas pessoas se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, estavam fascinadas com a mensagem que saía da boca de Jesus Cristo, estavam encantadas com as boas novas da salvação, e essas pessoas vinham em busca de ouvir a mensagem mais alvissareira do universo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas, o texto diz, murmuravam. A primeira vez que aparece a palavra murmurar na Bíblia é lá no Egito. Na saída do Egito, na verdade, no deserto, quando Deus prepara uma mesa para este povo, para o povo de Israel, e dá a eles o que comer, o que vestir, o que beber, em pleno deserto, mas eles estão sempre murmurando. E aqui novamente, Jesus estende uma mesa para os pecadores. Jesus oferece perdão, Jesus oferece aceitação, Jesus oferece paz, Jesus oferece amor, Jesus oferece reconciliação. E a resposta deste povo é murmuração. Charles Spurgeon dizia que murmuração é o próprio louvor do inferno. E o que eles diziam contra Jesus? Eles diziam duas coisas. Este recebe pecadores
e come com eles. Duas coisas: receber pecadores, ser anfitrião das piores pessoas e comer com eles, algo improvável para um judeu. Um judeu podia conceder a alguém comida, ele podia fazer doação de cesta básica, ele podia, se alguém batesse a sua porta na hora do almoço pedindo comida, ele podia comer junto. Não. Mas Jesus Cristo não apenas pregava, mas ele comia com essa gente, sentava-se à mesa com eles. E isso deixa a comunidade religiosa de então escandalizada. Se ele fosse de fato e de verdade um profeta, não sentava com essa gente. Se ele fosse de fato e de verdade um profeta enviado por Deus, ele estaria nas nossas sinagogas, ensinando para o nosso grupo. Ele não estaria de forma alguma pregando para esse tipo de gente. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para vocês: quando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é pregado, um fenômeno acontece. Os de dentro da igreja se escandalizam e geralmente saem da igreja, porque eles não suportam a graça, a mensagem da graça. E os de fora, os que estão bem longe, eles saem correndo para ouvir, porque esta é a mensagem mais alvissareira do universo. Então Jesus conta uma parábola. O capítulo 15 é sobre uma parábola que é dividida em 3 partes. A primeira parte fala de um pastor que tem 100 ovelhas e que deixa 99 delas em um aprisco e vai em busca de uma que está perdida. A segunda parte dessa história é sobre uma mulher que tem uma moeda e perde essa moeda dentro de casa e desmonta a casa para encontrar esta moeda. E a terceira, que é o clímax da história, é sobre esta narrativa tão linda de um pai que tem 2 filhos e os 2 filhos lhe causam grandes problemas. Os 2 filhos estão representados aqui como um filho que rompe com as regras e o outro que é muito bom e que está dentro de casa e é muito bom. Ele é muito bom, mas ele está perdido. Hoje eu quero meditar com vocês na história do primeiro filho, o filho mais novo, e quero dizer isso para vocês, que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, é uma história que conta alguém que está perdido, alguém que busca, alguém que encontra e alguém que se alegra de verdade pelo objeto que o encontrou. Em primeiro lugar, nós vamos ver a história de uma rebelião. Olha o que diz o versículo 11 do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Um pedido assustador. Jamais naquela cultura concebia-se a ideia de um filho pedir para um pai em vida a sua parte da herança. Todos os estudiosos da cultura judaica dizem que este moço cometeu uma afronta imperdoável contra o seu pai. E não apenas contra o seu pai, mas contra
toda a comunidade representada pelo povo que ali vivia. Certamente esse moço estava enfadado da vida familiar. Ele certamente desejava viver a sua própria vida. Ele desejava a liberdade. Ele queria trilhar o seu próprio caminho. Ele tinha direito certamente ele tinha direito a uma fortuna, porque o seu pai, de acordo com a narrativa bíblica aqui, era um homem muito rico. Mas ele estava enfadado com essa vida familiar, ele estava enfadado com a cultura que o cercava, ele estava enfadado com os seus amigos, com os seus parentes, e ele não aguentou a morte do pai, e ele deseja que o pai morra logo, e não suportou esperar. Então ele se dirige ao seu pai dizendo: eu quero que o Senhor morra logo, mas como o Senhor não morre logo, eu gostaria de fazer um pedido. Gostaria que o Senhor dividisse a herança para que eu pudesse viver a minha própria vida. Esse jovem deseja financiar a sua aventura. Ele deseja financiar a sua rebeldia. Ele não se importa nem um pouco com a vida do seu pai. Ele não se importa nem um pouco com a reputação do seu pai. Ele não se importa nem um pouco com aquilo que representa para o seu pai, para o seu irmão e para a comunidade as terras do seu pai. Ele não se importa com o fato de que a terra que ali ele tinha direito não poderia jamais ser vendida para ninguém. Ela era usufruto da família. Ele não se importa com os bens que o pai adquiriu ao longo dos anos e que provavelmente veio de gerações antepassadas, estavam ali, que ele tinha direito e que eram tão importantes para o seu pai. Ele não se importa, ele tem apenas uma preocupação consigo mesmo. Eu quero viver a minha vida, eu quero estabelecer os meus limites, eu quero ter autoridade sobre mim mesmo. Eu estou cansado desta vida, eu não quero mais viver aqui. Certamente os ouvintes de Jesus, que eram os fariseus, ficaram afrontados com esta história inicial deste jovem. Porque não se faz isto em Israel. Não se comete uma afronta contra um pai como este jovem cometeu. Não se faz o que ele fez. E qual é a reação do pai? Versículo de número 12. Qual é a reação do pai? O que o pai vai fazer diante de algo tão terrível que o filho acaba de fazer? Olha o que o texto diz: e o pai repartiu os bens entre eles. Espera-se, de acordo com os estudiosos da cultura antiga, que o pai fizesse pelo menos uma coisa contra este filho. Esperava-se que o pai chamasse os anciãos da cidade, ele chamasse os presbíteros da cidade, os anciãos, e denunciasse o seu filho. E este filho seria admoestado pelos anciãos, e se ele não mudasse de ideia, esperava-se que este filho fosse morto. Porque a lei de Israel condenava com veemência a morte um filho que desonrasse ou seu pai ou a sua mãe. Ele deveria morrer apedrejado. Entretanto, o que surpreende é que o pai tem uma atitude oposta a que se espera dele. Ele surpreende a todos, surpreende o senso comum, ele surpreende as pessoas da sua comunidade, os anciãos, aceitando a desonra do seu próprio filho, concedendo ao filho a tão sonhada liberdade, concedendo ao filho a repartição dos bens, concedendo ao filho a possibilidade de sair de casa levando aquilo que o pai tinha de mais precioso, a sua própria vida. Por quê?
Porque Lucas mostra para a gente aqui uma coisa que, se a gente lê sem cuidado, nós não percebemos. A palavra repartir os bens é uma palavra diferente da que é usada pelo filho. O filho perde a parte dos bens. E essa palavra no grego significa objetos. Pode significar também a terra, dinheiro. Mas aqui o pai reparte. E a palavra bens usada por Lucas poderia ser a mesma que ele usou para descrever o pedido do filho. Mas aqui Lucas está dizendo que o pai reparte, e ele usa a palavra bios, de onde vem biologia, de onde vem vida. O pai reparte a própria vida com o filho. O pai não está repartindo um pedaço da terra apenas. O pai não está repartindo os objetos. Mas ele está repartindo a própria vida a um custo infinito. Ele aceita a afronta do seu filho. Ele aceita muito bem a rejeição do seu filho. E aceita repartir os bens. E aqui, queridos, nós encontramos um retrato que este homem, este pai, que é o próprio Deus, reage quando é afrontado. Como que Deus reage quando os homens o afrontam? Como que Deus reage quando os homens o rejeitam? Como que Deus reage quando os homens o desprezam? Geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, nós ficamos bravos. Nós fazemos retaliações. E tudo quanto possível para diminuir a afeição pela pessoa que nos rejeita, para que a gente possa aliviar a dor sentida. Mas o pai sustenta a afeição e suporta toda a dor da rejeição e do desprezo pelo filho, atendendo o seu pedido. Mas tem uma coisa aqui importante, é que o pai não reparte a sua vida só com o filho mais moço. Ele reparte com o filho mais velho também. E esta é a pergunta que o texto está dizendo para nós: aonde está este filho mais velho? Porque cabe a ele um papel singular nesta história. Como filho mais velho, caberia a ele a iniciativa de procurar o seu irmão desde o início e dizer para ele: não cometa este pecado. Caberia a ele a iniciativa de tentar não deixar que o pai sofresse tanta vergonha, tanto desprezo, tanta rejeição. Cabia a ele também rejeitar a sua parte, que era 2/3 pela lei de Moisés, da herança. Cabia a ele protestar contra a atitude do pai e protestar contra a atitude do irmão, ser uma ponte, um mediador entre eles, mas há um silêncio completo por parte do irmão mais velho. Ele não convence o irmão, ele não protege a honra do pai, e silenciosamente ele aceita a divisão da herança, que era uma afronta terrível. Este pai tem 2 filhos que não amam ele. E eu quero dizer para você, pai, que se culpa pelo seu projeto familiar não ter dado certo. Você falhou, você tropeçou.
tentou fazer o melhor para os seus filhos e não conseguiu. Tem ressentimentos na família, se sente culpado. Em nome de Jesus, eu quero que você encontre consolo nessas palavras hoje. O pai dessa história é o próprio Deus, que tem 2 filhos e os 2 não o amam. Um o despreza abertamente e o outro o rejeita silenciosamente. E sobre este irmão nós vamos ver nas próximas semanas. Versículo de número 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Quer dizer, ele vendeu a terra, ele vendeu os objetos, ele saiu na comunidade vendendo aquilo que era mais precioso, a terra do pai, os objetos do pai. Ele colocou o dinheiro no bolso e para onde ele vai? Não demora muito, ele foge. E estudiosos acreditam de que ele tenha vendido esta terra, que ele tinha direito, por um preço muito abaixo do mercado, porque a terra não podia ser vendida em Israel, ela deveria passar de geração a geração, mas ele quer se desfazer de tudo. Ele não quer ficar com nada, ele não quer administrar nada, ele não tem interesse na história desta terra, ele não tem interesse na história dessa família, ele não tem interesse em ficar naquele lugar. Tudo o que ele quer é viajar para uma terra distante, tudo o que ele quer é se libertar desta cultura, tudo o que ele quer é desperdiçar os bens do pai e viver de forma desenfreada. E aqui eu quero meditar com vocês de que a essência do pecado é isto. A essência do pecado é viver longe do Pai. E por que nós vivemos longe do Pai? Nós desperdiçamos as nossas vidas. Nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós desperdiçamos os dons que Deus nos deu. Nós desperdiçamos os talentos que Deus nos deu. Nós desperdiçamos completamente os recursos de Deus. E porque nós vivemos longe do Pai, nós vivemos de forma desenfreada. Essa palavra desenfreada na língua grega é depravada. Ele é dono de si agora. Agora ele não respeita mais limites. Tudo que esse homem deseja é extravasar. Tudo que ele almeja é encontrar a felicidade. Tudo que ele quer é ter prazer. E tudo isto em uma terra distante, no exílio. Tudo isto longe do seu pai e vivendo a depravação do seu próprio coração. Nós sabemos bem como que ele viveu. No versículo 30, o seu irmão diz o seguinte: esse teu filho, pai, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. Esta é a essência do pecado. Querer ficar longe de Deus. Por que nós queremos ficar longe de Deus, queridos? Porque à medida em que nós nos aproximamos de Deus, a verdade dele vai iluminando os cantos escuros da nossa existência.
Quanto mais perto de Deus, mais nós sabemos quem Ele é e mais nós reconhecemos quem somos, e há situações dentro de nós que precisam ser mudadas. À medida em que a gente se aproxima de Deus, Ele vai falando com a gente assim: ei, escute aqui, você precisa tratar melhor a sua esposa. Ei, escute aqui, você precisa respeitar melhor o seu marido. Ei, escute aqui, esta sua vida gananciosa não levará você a lugar nenhum. Isto vai destruir você. Você precisa repensar a sua cobiça. Você precisa repensar o seu estilo de vida desenfreado. Você precisa de disciplina para a sua vida, ter horário para dormir, horário para acordar. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, você precisa me glorificar. E nós não queremos isso, queridos. Nós queremos manter distância de Deus, nós queremos ficar longe dele, porque a verdade de Deus, a luz de Deus perturba o coração dos homens. Aqui um filho que se rebela e trata o pai com muito desprezo e vai para uma terra distante viver do jeito que ele sempre quis. E o lindo de tudo é que o pai não o segura em casa. Pode ir. Você precisa saber de uma coisa: a pior coisa para a sua vida é viver com a liberdade sem ser concedida por Deus. A pior coisa é Deus dizer para você: pode ir, pode viver do jeito que você quiser. Porque nós veremos nas próximas semanas que ele não viveu bem, muito pelo contrário. E o que isto diz para nós, queridos? Rapidamente eu quero encerrar com 3 lições para todos nós. A primeira delas: a grande tragédia nossa é a insatisfação que nós podemos ter com um relacionamento com Deus. É justamente isto. Estar na casa do Pai, que não necessariamente é este salão aqui, mas é a presença dele, e não sentir a satisfação, o contentamento com a presença dele. E sempre desejar olhar para longe em busca de satisfação, em busca de alegria e em busca de felicidade. Viver longe do Pai é viver no mundo. E o mundo jaz no maligno, já dizia o apóstolo João. E viver num mundo que jaz no maligno, paulatinamente, você se torna um deles. Porque com o pecado nós não brincamos. E é tão sutil que é apenas desejar sair um pouco da casa do Pai. Em segundo lugar, queridos, esse texto primariamente nos ensina que os homens desejam as dádivas do Criador,
Eles não desejam o Criador. Eles querem lucrar com o Pai, com um Pai rico. Mas eles não querem o relacionamento com o Pai. Eles desejam saborear a criação, mas desprezam o Criador. E um relacionamento com o Pai é o relacionamento da aliança, em que pressupõe privilégios e responsabilidades, mas o filho pródigo é a representação disto, de alguém que tem sede de herança, sede dos privilégios, sede das bênçãos, mas não quer nada com o doador da bênção. E nós somos de uma geração que acreditamos que a herança sem o Pai nos concederá felicidade, e que nós encontraremos a satisfação, nós encontraremos o sentido da vida recebendo a herança sem o Pai. E as bênçãos sem o Pai se tornam ídolos, que em vez de promover alegria, trazem maldição e infelicidade. E por último, o amor de Deus é tão grande que Ele aceita a rejeição sem retaliação. Ele aceita a afronta sem afrontar. Ele aceita o desprezo sem desprezar. Ele aceita a humilhação sem humilhar. O amor de Deus é tão grande, e pelo fato de ter enviado Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio a este mundo sofrendo afronta, sofrendo retaliações, sofrendo rejeições, sofrendo humilhações. Jesus Cristo veio a este mundo, e Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto o receberam, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, e não nasceram do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo veio aqui para mostrar a todos nós, filhos pródigos, o grande amor de Deus ao entregar-se naquela cruz para sofrer a rejeição, o desprezo, a humilhação no meu e no teu lugar. Você precisa deste amor hoje. A única esperança para a sua vida é receber este amor hoje. A única esperança para que você possa vencer o seu pecado é receber este amor hoje. A única esperança para a felicidade que você tanto almeja é receber este amor hoje. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós nos apresentamos diante de Ti em oração para glorificar o Teu nome, pelo fato de Cristo Jesus ter vindo a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Nós nos extraviamos, saímos, rejeitamos, mas o Salvador maravilhoso veio buscar-nos com um amor redentor. Nós glorificamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, tudo pra nos salvar, tudo pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Louvado seja Deus pela sua graça preciosa, maravilhosa. Queridos, no próximo dia 7, segunda-feira que vem, sem ser essa, a outra, haverá reunião do presbitério e certamente nós teremos uma definição sobre o nosso retorno aos cultos presenciais aqui na nossa igreja, tá bom? Pedimos para que vocês orem para que a taxa de transmissão deste vírus abaixe, como tem abaixado, também o número de mortos, e que nesse mês de setembro seja o mês do nosso tão sonhado retorno às atividades presenciais. Eu estimo que nós teremos ainda restrições, mas poderemos certamente voltar aos nossos cultos. E aí nós teremos um grande desafio, porque continuaremos, com certeza, transmitindo os cultos para aqueles que não poderão vir. E uma das coisas que nós temos discutido aqui na nossa igreja, de que a transmissão que iniciou com a pandemia, no dia 22 de março de 2020, ela é um caminho sem volta. Nós não deixaremos mais de transmitir os nossos cultos. Orem por isso, queridos. Nós temos aí esse desafio de estruturar o nosso salão para a transmissão dos cultos. Orem, queridos, também pela situação financeira da igreja. Vocês sabem que nós, este mês, retornamos o pagamento integral do nosso aluguel. Nós tivemos 4 meses de desconto do mesmo. Retornamos o pagamento integral e nós estamos, queridos, com as nossas contas, vocês sabem, sempre bem contada, e a igreja é administrada pelo nosso tesoureiro e pela diretoria com muita austeridade. Nós não gastamos com quase nada, compramos sempre o essencial e o necessário para que, queridos, nós possamos saldar os nossos compromissos. Portanto, não se esqueça,
se você deseja fazer uma contribuição, uma oferta, e se você também tem o costume de trazer os seus dízimos à casa do Senhor, não se esqueça, certamente você tem um número da nossa conta, tá bom? Para fazê-lo, essa transferência financeira, para que a igreja continue com essa tarefa, com essa missão de pregar o Evangelho e de fazer discípulos para todas as nações, tá bom? O Pedro vai fazer aqui uma oração final e depois eu irei ler a nossa doxologia e impetrar a bênção apostólica. Vamos orar então. Senhor, nos colocamos na sua presença, agradecendo por mais um culto que podemos trazer ao Senhor, Pai. Tudo que fazemos é para Ti, Senhor Deus, mas sabemos que vem de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações e recebe os nossos cultos ao Senhor, Pai. Esperamos trazer o culto, Senhor, a Ti, Senhor Deus, de maneira suave e agradável, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco, falou aos nossos corações, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, Pai, para que a gente possa mesmo desenvolver a nossa salvação, Pai, conforme o Senhor nos falou, Pai. Que a gente possa mesmo nos fortalecer em Ti e buscar as coisas que são lá do alto, Pai. Que a gente possa pensar nas coisas que são lá do alto, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda-nos nesses dias, ajuda-nos no nosso viver, Pai. Ajuda-nos em todas as coisas, Pai. Que a gente faça todas as coisas para o Seu louvor, para a Sua glória, Pai. E tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do nosso pecado, tem misericórdia daquilo que nós fazemos, que transgride a Sua lei, Pai. Venha com a Sua graça sobre nós e nos abençoe, Senhor, para, enfim, louvarmos ao Senhor e trazer, Senhor Deus, a Ti frutos, Pai, agradáveis a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu Te agradeço e entrego esse culto, esse louvor ao Senhor, Pai, para a Sua honra e para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. A graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que excede a compreensão humana, a comunhão do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor te abençoe. Quinta-feira nós estaremos nesta plataforma às 20 horas para estudarmos as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao dom da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mostra o mundo, mostra o mundo. Senhor Jesus Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre.